Nas últimas semanas, as commodities amargaram uma queda substancial, fazendo com que vários investidores amargassem um tipo de prejuízo nas ações de empresas ligadas a esses insumos básicos. A verdade é que nem todas as commodities estão ou são problemáticas, com algumas ainda sendo um pouquinho mais defensivas do que as outras. Mas ainda assim, essa queda assustou muitos investidores, como por exemplo, o preço do petróleo, que até alguns meses atrás estava sendo negociado na casa de $139, principalmente devido à guerra Rússia e Ucrânia, que fez com que a oferta do petróleo a nível mundial fosse bastante reduzida, enquanto a demanda ainda estava muito aquecida. Hoje o preço do petróleo está ao redor de $100 o barril. A mesma coisa que o minério de ferro, outro importante commodity que gira, que suporta todo o crescimento da infraestrutura mundial, que até algum tempo atrás está sendo negociado na casa de $150, até o mês anterior, hoje agora está sendo negociado ao redor de $105. Então as duas principais commodities do mundo com uma queda bem vertiginosa. Mas vamos ver agora se de fato todas as empresas são impactadas da mesma forma. Então antes disso, eu vou te pedir em troca um like nesse vídeo, uma inscrição aqui no canal, porque assim que você ajuda o meu canal a crescer e ganhar mais relevância aqui dentro do YouTube. Eu sou Gabriel Bassolto, sou analista CNPI especializado em ações. Então vem comigo. Apesar dessa grande queda das commodities nas últimas semanas, nem tudo é ruim para essas companhias. Afinal de contas, existem pelo menos dois fatores principais que fazem do que o investimento nessas empresas commoditizadas ser algo positivo. O primeiro dele é a proteção natural ao câmbio. A gente falando que todas as commodities são negociadas em dólar, então isso apresenta uma descorrelação com o mercado brasileiro. O que seria isso? Imagine que o mercado brasileiro cai, e geralmente quando o mercado brasileiro cai é porque o dólar também tem uma consequência de alta. Então às vezes o mercado brasileiro cai e algumas empresas commoditizadas sobem, ou seja, você consegue proteger bastante seu patrimônio simplesmente através da exposição a essas empresas commoditizadas, que no caso todas as empresas commoditizadas tendem a ganhar com o dólar mais caro, inclusive é o caso que da Vale e Petrobras principalmente, que apresentaram resultados recordes nos últimos anos. Da mesma forma, as empresas commoditizadas têm uma outra característica que é bem interessante. Nesse momento em que toda a economia mundial passa por uma alta inflação, essas empresas têm também a proteção natural contra a inflação. Por elas atuarem na cadeia, na base da cadeia logística e de produção, essas empresas conseguem repassar os custos ao longo da cadeia. É muito diferente, por exemplo, de uma empresa que está lá no final, já lida com o consumidor. Imagina uma empresa que vende automóvel, a Ford, a Fiat e por aí vai. Essas empresas tendem a ser mais pressionadas na sua margem porque ela vende para o consumidor final, que tem simplesmente o poder de decisão. Ele vai comprar ou não o carro. Agora, a Ford não tem talvez o mesmo poder de barganha do que uma companhia que produz o aço. Afinal de contas, essa empresa está no começo da cadeia. Se ela consegue repassar esse custo ao longo da cadeia inteira, então para ela fica muito mais fácil. Então, por esses dois principais motivos, a gente vê que durante períodos de recessão, as empresas commoditizadas tendem a mandar melhor. Seja porque em recessão o dólar tende a subir, já afinal de contas ele vira uma reserva de valor a nível mundial, então a maior procura pelo dólar faz a moeda subir. Assim como no período de recessão, é porque também existiu uma inflação antes. Ou seja, nesse período que nós vivemos agora, as empresas comoditizadas fizeram da nossa bolsa de valores um pouquinho mais resiliente do que a média global. Por isso acaba sendo um bom investimento. Só que também é verdade que quando a situação econômica começa a ficar ainda pior durante um período maior de tempo, algumas commodities tendem a sofrer mais. E é isso que a gente está vendo nas últimas semanas com as commodities caindo. Afinal de contas, algumas delas, principalmente commodities industriais, tendem a ter uma demanda menor em período de recessão. Então agora, aquelas commodities que ainda devem mandar um pouquinho melhor são principalmente o petróleo e também as commodities agrícolas. Afinal de contas, uma está ligada à parte energética, o mundo inteiro precisa de petróleo para movimentar, para viver. Quase 40% da nossa matriz energética global vem de algum componente ali do petróleo, enquanto que outra parte, a commodity agrícola, pode ter a crise que for, que a gente vai continuar consumindo, seja soja, seja milho, qualquer outra commodity agrícola. Então, por isso, essas duas commodities, esses dois setores, esses dois nichos de commodity tendem a mandar um pouquinho melhor. E o que a gente pode perceber é que ainda vários gestores do nosso país estão bem entusiasmados, confiantes na tese do petróleo, seja através de Petrobras, seja através de outras empresas juniores, que são as empresas menores. Eu digo isso porque a tendência de consumo, a tendência de oferta e demanda do petróleo ainda continua muito pressionada aqui para frente. Ou seja, por mais que a guerra entre Rússia e Ucrânia venha a terminar, que as sanções venham também a finalizar para a Rússia, que tudo volte ao normal, ainda assim existe uma pressão muito grande no consumo de petróleo. Afinal de contas, durante todos os últimos anos, houve pouquíssimo investimento nessa área,
consequentemente a oferta está sempre limitada enquanto a demanda sobe. Então, por isso, mesmo que a guerra viesse a terminar hoje, ainda assim o preço do petróleo deveria ficar mais caro durante um bom tempo, enquanto novas refinarias ou até mesmo novos campos de exploração não fossem desenvolvidos. Ou seja, durante muito tempo a gente vai ver esse mesmo cenário ainda. E além do mais, mesmo em uma grande recessão, a demanda por petróleo continua caindo menos do que a média, então ele consegue ser um pouquinho mais estabilizado do que as demais, justamente por estar ou por ter uma utilidade energética, isso acaba tendo um pouquinho de mais estabilidade em relação às demais commodities. E aqui hoje no Brasil a gente tem algumas companhias bem fortes nesse mercado, principalmente com a Petrobras, que hoje consegue distribuir uma quantidade gigantesca de dividendos, quase 40% do seu valor de mercado vai ser destinado somente nesse ano em forma de dividendos. Então é uma companhia realmente muito forte, embora muito abalada pela questão política. Aqui nesse vídeo eu fiz uma breve comparação explicando os motivos pelos quais eu acho, ainda assim, a Petrobras é uma empresa interessante para fazer o investimento. Mas mesmo se você quiser blindar um pouco mais sua carteira e não quiser se expor a esse risco político, nós ainda temos outras opções bem interessantes. Seja ela a PetroRio, que também está aqui nesse vídeo, ou então a PetroRecôncavo ou a 3R Petróleo. São empresas juniores, ou seja, são empresas menores que têm uma escala de produção infinitamente menor do que a Petrobras, mas ainda assim com tendências de crescimento bem interessantes. Ou seja, são empresas de crescimento, porque são empresas muito pequenas, mas que fazem aquisições interessantes, e ainda assim podem aproveitar do alto do petróleo, que vai continuar acontecendo durante muito mais anos. Ou seja, tanto a tese da Petrobras quanto a tese de empresas juniores são bem interessantes. Mas de uma forma geral, se você quiser ter um investimento de longuíssimo prazo, a Petrobras ainda assim seria uma boa pedida. Afinal de contas, é a líder do setor aqui no Brasil, tem um custo caixa da sua produção muito menor, ou seja, para ela extrair aquele óleo do pré-sal ou das águas profundas ou ultra profundas, é um preço que ela tem que gastar muito inferior às demais empresas. Ou seja, a Petrobras, por ser um player altamente escalável, ela consegue ter uma produtividade e uma eficiência muito maior. Então, no longuíssimo prazo, mesmo que venham a existir esses fatores políticos, que obviamente impactam bastante a empresa, mas no longo prazo, ela tende a continuar gerando uma rentabilidade muito grande para seus investidores. Por isso, quando a gente analisa o preço dessas empresas, a gente vê de uma forma geral um cenário bem otimista. Enquanto a Petrobras negocia na casa de 3 vezes o seu lucro, outras empresas que são menores, mais de crescimento, negociam ao redor de 5, 6 vezes, mas com potencial de crescer realmente bem interessante. Ou seja, é um mercado realmente bem bacana aí para essas empresas ligadas às petrolíferas. Já por outro lado, com risco aí sim um pouco maior, a gente vê a commodity minério de ferro, que segundo grandes gestores do nosso país, deve ter uma demanda um pouquinho mais retraída ao longo dos próximos anos. Afinal de contas, e aqui se a gente pegasse principalmente a Vale, que está entre as maiores empresas do mundo nessa commodity, ela também deve sofrer um pouquinho a mais, principalmente porque grande parte da sua exportação vai para a China, e a China, como grande demanda de minério de ferro no mundo, grande parte dele é destinada para a construção civil. Só que a China vem passando por problemas econômicos, que inclusive uma grande bolha parece estar estourando por lá, consequentemente fazendo com que a demanda de minério de ferro venha a reduzir para os próximos meses. E para reforçar esse argumento, a gente pode utilizar de alguns indicadores econômicos da China, que até ano passado previa que 2022 terminaria tendo um crescimento ao redor de 5% no seu PIB. Porém, após inúmeras revisões de várias casas de análise, esse crescimento não deve nem mesmo chegar a 4%. E lembrando que hoje 25% do PIB chinês vem da construção civil. Ou seja, há uma substancial revisão do potencial de crescimento para baixo. E utilizando alguns números do Departamento Nacional de Estatística da China, a gente vê que o volume de vendas de casas teve uma retração de mais de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior. Obviamente, se há uma menor demanda, acaba que o preço do minério de ferro também tende a cair. A Vale, que não é bobo nem nada, também revisou a sua projeção de produção de minério de ferro esse ano, saindo de quase 330 milhões de toneladas de minério de ferro para, no máximo, 320 milhões. A empresa, obviamente, por fazer isso, ela espera segurar um pouquinho da queda do preço, embora, por outro lado, esteja sacrificando o seu volume de operação. Então, de qualquer lado que ela vá a correr, ela tende a perder um pouquinho, tornando esse cenário para a Vale algo muito mais imprevisível, não sabendo onde a gente vai chegar. Por isso, acaba que os investimentos em commodities agrícolas, em commodities petrolíferas, têm hoje uma proteção maior, porque existe mais previsibilidade para o longo prazo. E voltando aqui no caso do minério de ferro, a gente vê que se para a Vale o mercado ainda está muito imprevisível, para as empresas de menor escala, como é o caso da CSN Mineração, esse cenário fica ainda um pouquinho mais agravante. Afinal de contas, a Vale é uma empresa muito mais eficiente,
muito mais low cost, né, consegue produzir a um custo de caixa muito menor do que a CSN mineração, fazendo com que o cenário da CSN seja ainda mais imprevisível. Então hoje esse é o contexto. Agora eu quero saber de você. Você tem hoje alguma empresa comoditizada na sua carteira? E qual é? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler um por um. Eu agradeço a sua atenção e espero você no próximo vídeo. Valeu!